Seja bem-vindo ao Serafim Tarô, o meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Libra. É uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você, sem precisar forçar nada. Caso você tenha uma mapa astral, assista também as leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus e o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe, se lhe for possível. É claro, cada ação dessa é significativa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal, nos auxiliando a continuar a fazer esse trabalho aqui. Beleza? Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar e a gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo o possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Então, às vezes a sua mensagem não se encontra no início, mas pode estar na metade ou no final da leitura, tá bom? Eu gravei também as previsões para o ano de 2024, se você ainda não assistiu e quiser assistir, está na playlist aqui do canal, tá? Mas eu também vou deixar aparecendo no final da tela, caso você sinta de assistir. As previsões estão bem completas, porque a gente viu todas as áreas da nossa vida como tendências para o ano de 2024, tá bom? O pessoal tem perguntado bastante nos comentários a respeito de leituras particulares e eu não estou fazendo, beleza? Agora sim, vamos iniciar para Libra, ver qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Libra precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor. Sete de paus invertido. Arcano maior, a morte. Cinco de espadas. E o arcano maior pendurado no fundo do maço, tá? E aqui, Libra, existe uma questão que é muito particular sua, que é a respeito das transformações que você deve ou deveria fazer, tá? E aí você que sabe aonde que essa transformação conversa mais com você, em qual área da vida que essa transformação, essa mudança de consciência conversa mais com você, tá? O arcano maior da morte, que cai no centro da sua leitura, ele traz como uma proposta uma renovação, né? É aquele período que a gente passa simbolicamente pela morte e pelo renascimento, né? Para que eu possa deixar para trás, né? Para que eu possa enterrar tudo aquilo que diz a respeito de mim mesmo, só que não tem mais uma coerência comigo, né? Eu entendo que todas essas questões que podem envolver personalidade, pessoas, trabalho, né? Relações, é quando você percebe que tudo isso já atingiu um patamar e aquilo não pode mais trazer um impacto significativo para a sua vida. Então, nesse momento, o que você faz? Você transforma, você transmuta, você modifica, você muda a consciência em relação a tudo isso que você percebe que precisa acontecer uma mudança, né? Então, o arcano maior, a morte, aqui ele vem trazendo essa proposta para você. No entanto, a sua leitura ela abre com um sete de paus invertido, que é como se tivesse no bloqueio essa força, esse impulso, essa ação de você para com você mesmo, que permitiria você fazer essa mudança, né? E ao invés de ter uma vontade, a vontade pode até ter, vai, mas não vem aquele impulso, não vem aquela força
que ajuda a gente a fazer as transformações, a passar simbolicamente por essa morte e renascimento. Independente se é numa área amorosa, uma área mais pessoal e íntima sua, tá? Uma questão de trabalho, onde você nota que, meu, aquilo já não tem mais nada a ver comigo, sabe? Qualquer outra situação que você vê, meu, não dá mais para mim. Essa situação precisa necessariamente passar simbolicamente por essa morte e renascimento, né? Precisa ganhar uma nova consciência sobre as coisas. E o fato de não estar tendo essa energia de ação para fazer com que isso aconteça gera uma infinidade de conflitos mentais, né? Que é o 5 de espadas. Ele narra desonras, perdas e derrotas, é claro. Por que eu me sinto, às vezes, incapacitado? Ou por que eu me sinto derrotado, às vezes? Porque a vida já alcançou um patamar que deve ser ressignificado com o arcano maior, a morte. Né? Se a gente não faz esse trabalho de renúncia, de ressignificar, de passar simbolicamente por essa morte e transformação, nada demais acontece. Fica aquele acúmulo de pensamento. Começa a ficar muito ruim para mim ter que conviver com as mesmas atividades que já há muito tempo eu convivo. Né? Então percebe esse convite, principalmente nesse ano de 2024, cara, que tem a regência de Saturno, onde a gente precisaria necessariamente abandonar aquilo que já não tem mais coerência nenhuma com a gente. Então esse trabalho da morte e do renascimento é essencial fazer. Ainda que lhe falte coragem, ainda que a cabeça esteja com conflitos em relação a essas mudanças, né? O arcano maior pendurado no fundo do maço, que é a energia que vem de fora. Você tem que começar a sair um pouco de si e olhar de cima, e é como se você enxergasse a sua vida numa segunda pessoa. Né? Então deixa eu me colocar no lugar do observador e deixa eu ver de fora o que está acontecendo na minha vida, o que precisa mudar, o que precisa transmutar. Né? Porque a proposta do pendurado é essa, você observar por um outro ponto de vista. E esse exercício de você sair de si e observar de fora a sua vida é o que ajuda você a ter mais clareza. Nesse momento, quase que instantaneamente, some os conflitos mentais. Né? É aí quando você vê que você precisa mais do que nunca colocar essa energia de ação que aqui cai invertida para você em atividade. É quando você consegue encontrar aquilo que está freando você de fazer as mudanças e as modificações que você precisa fazer na sua vida. Então esse exercício é válido. Sair de si e se observar de cima. Né? Se colocar no papel do observador e fazer uma análise até crítica sobre a sua própria vida. E aí sim você vai conseguir encontrar os pontos a serem trabalhados e a serem modificados também. Tá? Vamos ver mais aqui com o tarô cabalístico. E às vezes a gente sabe que a gente tem coisas para reformar na nossa vida, né? Trazer toda essa questão simbólica que eu falei da morte e do renascimento, onde as coisas ganham uma nova consciência e a falta de ação mexe muito com a nossa mente, nos perturba, né? Porque é como se a gente soubesse que tem que mudar alguma coisa, mas às vezes não sabe nem por onde começar, né? Então, vou repetir mais uma vez, tá? Mesmo que fique repetitivo. Esse exercício de você sair de si e se observar nesse posicionamento de observador, como se você fosse uma outra pessoa vendo a sua própria vida, pode te auxiliar muito. Tá? E não é uma coisa difícil de fazer. Você precisa ser observador da sua própria vida. Uma rainha de paus. A rainha de paus cai embaixo do 7 de paus invertido. Aqui implica muito para trabalhar a força de vontade, né? A energia da ação. Então, embaixo do arcano da morte é a alta sacerdotisa. Uma carta de intuição, de conexão com aquilo que você chama de sua espiritualidade.
né? Enquanto a gente não se conecta com essa nossa força intuitiva, com essa força que a gente não consegue ver, é claro, mas que a gente tem que acreditar que existe, que é a espiritualidade, cara, enquanto a gente não se conecta, não se dedica a isso, fica bem difícil a gente ter os direcionamentos, né? A pessoa que ela tem uma cabeça confusa, um mental bagunçado, aonde tudo gira mais em torno de perdas, desonras e derrotas, essa pessoa ela não está conseguindo se conectar com a sua intuição. Essa pessoa não está conseguindo se conectar com aquilo que ela julga ser a sua espiritualidade. É a pessoa que acredita superficialmente. É aquela pessoa que tudo ela fala, se Deus quiser, né? Cara, Deus quer tudo na sua vida, mas a gente tem que querer, a gente que tem que ir fazer, né? Deus, a espiritualidade, ou seja, como você chama, já deu todas as ferramentas e possibilidades para você criar e fazer o que você quiser na sua vida, né? Então, o acreditar, o ser devoto à espiritualidade de maneira superficial, dificilmente gera algum resultado. Dificilmente a pessoa que se conecta parcialmente com a espiritualidade consegue obter um direcionamento, que vem através da intuição ou através de um sonho, né? Então precisa parar de acreditar de maneira superficial e acreditar intensivamente, se conectar com a sua intuição, para que você possa ser direcionado e surja uma conversa interna dentro de você para com você mesmo, a fim de fazer as mudanças que você precisa. Só um minutinho, tá? Já volto. Voltei. Desculpem, tá? Às vezes eu esqueço de colocar o telefone no silencioso quando eu me sento aqui para gravar. Bom, enfim, vamos ver mais uma aqui no conselho? Sabe que eu vejo muito aqui também, cara? Algo como que se fosse assim, cara, a espiritualidade, a minha intuição, isso que eu acredito ser Deus para mim, essa é a minha saída, é isso que vai ajudar eu fazer as mudanças que eu preciso na minha vida. É isso que vai me ajudar e vai me auxiliar a passar por esse processo simbólico que eu chamo de morte e renascimento, tá? Meditem sobre isso, vale a pena se apegar a essas questões espirituais, se assim a gente pode chamar, independente de como você faça a sua busca, tá? Até porque cada pessoa tem um chamado próprio para isso. Olha aí, cara, o arcano maior, o diabo. É interessante que eu acabei de falar sobre se apegar à espiritualidade, né? Porque essa energia do arcano maior, o diabo, para mim aqui hoje nessa leitura, ela fala muito sobre essa nossa questão mental que faz com que a gente caia na dúvida, caia no conflito, perca a nossa energia de ação, perca a vontade de fazer uma mudança significativa que a gente sabe que a gente precisa fazer, né? E aí, ao invés da gente investir o nosso tempo, né, o nosso capital do tempo nas mudanças, na questão, cara, deixa eu pôr a mão na minha consciência, deixa eu ver o que eu preciso mudar na minha vida, deixa eu ver as reformas que eu preciso fazer. Não. Ao invés disso, essa energia forte do arcano maior do diabo faz com que a gente se perca cada vez mais nas nossas questões mentais e na nossa perca de tempo, né? Então, ao invés de eu usar um tempo para eu meditar sobre as minhas questões, né? O que eu faço? Eu prefiro ficar passando tempo mexendo no meu celular ou fazendo qualquer outra coisa, né? Então você percebe como o inimigo ele também é sutil? Você consegue entender como o arcano maior, o diabo, ele proporciona uma força que entra na nossa vida sem a gente perceber e quando a gente menos percebe, já está capturado, né? Então, eu faço tudo na minha vida, menos aquilo que eu deveria fazer, né? Eu passo tempo mexendo no celular ao invés de meditar, ao invés de entrar em conexão comigo mesmo, ao invés de fazer esse exercício que a gente falou, de você se ver como observador,
né? Porque tem essa capacidade de mexer com a nossa mente, a força do arcano maior, o diabo, cara, e põe um monte de fantasia ali pra gente vivenciar. Então, às vezes eu prefiro sair com meus amigos, ficar trocando ideia, jogando conversa fora, ao invés de se concentrar e tentar encontrar as saídas que eu preciso para fazer as mudanças que eu também desejo e que eu sei que eu preciso fazer na minha vida. Né? Então tem que tomar cuidado com essa energia, porque ela é tentadora e também é sedutora. Então, às vezes, você acorda num dia onde, cara, você fala, não, meu, esse dia eu vou me dedicar a mim, eu vou me concentrar na minha espiritualidade, eu vou chamar na força da intuição, vou receber as mensagens que eu preciso receber para eu mudar a minha vida. Nesse dia, o que acontece? Chega a mensagem lá daquela baita pessoa bonita que você tem interesse chamando você para sair. Ou algo que chame muito a sua atenção, né? Então, tem essas armadilhas que podem impedir a gente de chegar onde a gente quer chegar, tá? Vou precisar pausar de novo que chegou uma encomenda minha, tá? Me desculpem, já venho aí, tá? Gente, voltei. Vocês perceberam que hoje tá difícil fazer a gravação do signo de Libra, né, para vocês. Mas enfim, vai dar certo. A mensagem vai chegar em quem precisa. Bom, é isso. Vamos ver com o tarô maçônico, então, para a gente poder fechar essa sua leitura, que, na minha opinião, é mais um conselho, né, do que qualquer outra coisa. Ah. Aqui embaixo desse deck, né, a gente viu aqui por último o arcano maior, o diabo, que saiu, a gente já conversou sobre ele. Aqui tem um pajem de copas, tá, cara? O pajem de copas, ele pode falar... E pegue para você só se fizer um sentido. Mas em relação a tudo isso que a gente está conversando, ele pode se demonstrar bem infantil em relação a querer entender todo esse processo que a gente está falando aqui, tá? Então, não sei se essa leitura é diretamente para você ou se é para alguém que você está lidando, tá? Então, vale a pena meditar. Qual que é o desfecho dessa leitura para o signo de Libra, por favor? Cara, mais um valete aqui, viu? Só que é um valete de espadas. O valete de espadas, ele é um estudante. Ele é uma pessoa intelectual, né? Ele é uma pessoa... Aqui também tem a sua energia, viu? No valete de espadas. É Gêmeos, Libra e Aquário, signos de ar. Ele é uma pessoa que quando ele se compromete com alguma coisa, ele vai, ele estuda, ele aprende, né? Ele se torna uma pessoa sabida naquele assunto. Eu penso muito aqui que no desfecho para você, Libra, é muito mais uma questão de você se propor a tentar entender através desses exercícios que a gente colocou aqui para você, cara, entender o que é que está te impedindo de fazer a mudança, por que você está sem força de ação, né? Você tem que aprender essas coisas sobre si mesmo, né? Cara, eu preciso mudar isso na minha vida, mas por que eu não estou conseguindo? Por que eu não estou tendo força de ação? Será que eu estou com a mente muito dispersa? E aí a atenção que eu deveria voltar para as mudanças que eu preciso fazer, eu estou dispersando em outras coisas e pessoas, né? Então o pajem de espadas, ele tem essa capacidade analítica de observação sobre si mesmo, né? Porque ele tem essa pegada do aprendiz. Não, eu preciso resolver isso, então eu tenho que aprender tal coisa. Então eu vou lá, vou aprender tal coisa para que eu possa resolver isso. Esse é o pajem de espadas, né? Olha aí o arcano maior, o Papa embaixo da papisa. Cara, se liga nessa sequência, hein? De assim, ó, em fileira. Arcano maior, a morte, embaixo a alta sacerdotisa e fechando o arcano maior, o Papa. Somando a essa conversa sobre o pajem de espadas que a gente teve no desfecho, Libra, cara, é uma questão de você se comprometer aqui, tá? Com a questão de até mesmo você entender o que você precisa mudar na sua vida. Porque um convite é evidente que está explícito aqui para fazer mudanças,
né? Só que aqui também pede, e como vem no desfecho, eu vejo você se tornando essa pessoa investigativa e estudiosa a fim de aprender aquilo que você precisa aprender para transformar, para mudar, para dar iniciativa simbolicamente nesse arcano maior, a morte, como a gente comentou. E eu vejo também com esse arcano maior, o Papa, que você vai ter o comprometimento de fazer essas mudanças que precisa, tá? Mesmo que seja um processo sofrido para você. Como vem no desfecho, eu tenho que entender que é você tendo compromisso com essa sua causa. Olha aí, um 3 de copas, porque depois você vai comemorar isso. Você vai comemorar porque vai ser bom você fazer essas transformações por conta dos resultados que você vai alcançar na sua vida, né? Olha embaixo do deck um 10 de copas, você quer mais? Se sim, o quê? Porque o 10 de copas é o final feliz. Cara, eu vejo aqui que muito embora, eu sei que cada pessoa vive uma situação e fazer transformações é um processo delicado. Passar pela morte e o renascimento é um processo delicado. No entanto, ele transforma a nossa vida e faz com que a gente alcance as realizações que a gente quer alcançar. Porque a cada processo de morte e renascimento existe um aumento exponencial da minha consciência, né? E toda vez que eu expando a minha consciência, eu fico apto a ter mais entendimento das coisas. Se eu tenho mais entendimento das coisas, automaticamente aumenta a minha capacidade de realização. Então é uma cadeia. Você percebe que uma coisa vai levando você a outra? É claro, você não pode deixar que esse cara aqui, o diabo, interfira nessa cadeia, né? Por isso que tem que estar atento a todo momento. A vovó já dizia, vigiai e orai, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa leitura. A minha intenção aqui é de ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. No entanto, quando ajudo ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito. Tá bom? Libra, se for novo no canal e gostou, inscreva-se então para ajudar ele a crescer, curta, comente e compartilha se lhe for possível. E a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso e até logo, Libra!